Bom dia mais uma vez, cada vereador, cada vereadora, vocês que nos assistem nas galerias, vocês que nos assistem pela Rede Mundial de Computadores. Vossas Excelências, vou conversar um pouco sobre a forma com que o nosso orçamento, a partir das leis orçamentárias, é construído. E vou tentar mais uma vez aqui buscar um consenso para que a gente possa, nesta casa, hoje, fazer história, vereador Marco Aurélio Filho. A lei orçamentária anual, que foi apresentada esse ano, ela se parece muito em algumas coisas com leis orçamentárias anuais anteriores dessa mesma prefeitura. E tem uma característica dessa lei, desse projeto de lei, que é uma característica que amarra esse orçamento tecnicamente de uma forma tão competente, que torna para esta casa muito difícil a tarefa de modificá-la. Porque a prefeitura organiza de uma forma, engessa o orçamento de uma forma, colocando nas rubricas obrigatórias recursos que não podem ser remanejados, que fazem com que nós praticamente não possamos modificá-lo. Eu duvido que algum vereador ou vereadora desta casa hoje tenha aprovado qualquer emenda modificativa de recurso. O vereador Eduardo está chegando aqui na casa, Vossa Excelência todos os anos vai ver um orçamento público, você vai tentar tirar dinheiro de alguma coisa que você acha que tem demais. Nós temos visto, ano após ano, um gasto exacerbado, por exemplo, com propaganda. Aí você vai dizer, não, eu acho que eu preciso tirar um pouquinho desse dinheiro aqui da propaganda para botar na saúde ou para botar na infraestrutura. Mas não vai conseguir. Não há nenhuma emenda modificativa sendo aprovada nesta casa hoje, como não houve no ano passado, como não houve no ano retrasado. Ao longo de 8 anos, eu consegui aprovar uma emenda modificativa de 50 mil reais, para vocês terem uma ideia. Ao mesmo tempo em que nós, vereadores e vereadoras, praticamente não temos possibilidade de modificar a lei orçamentária, a gente tem, naturalmente, a vereadora Liana falou no pequeno expediente, a gente tem o que parece ser um prêmio de consolação. Cada vereador indica, dentro da prefeitura, o uso de aproximadamente 220 mil reais. Somando todas essas emendas, de todos os 39, não dá 9 milhões de reais, no orçamento de 9 bilhões de reais. Note o poder que essa casa se atribui. E não é porque a prefeitura quer, é porque nós nos submetemos. Então, mais uma vez, eu venho aqui numa tentativa republicana de fazer com que nós possamos chegar num consenso para fazer história. O que é que eu estou propondo mais uma vez? Essa emenda eu propus todos os 8 anos das minhas 2 legislaturas. Existe um grau de suplementaridade, da mesma forma com que a gente não consegue mexer, a prefeitura coloca um artigo que permite que ela mesma, ou seja, que o próprio prefeito suplemente, abra créditos suplementares, num valor de 15% do orçamento. No orçamento de 9,2 milhões, esses créditos orçamentários que podem ser feitos sem consultar essa casa, decreto no Diário Oficial, eles passam de 1 bilhão de reais. Então a gente está votando aqui uma peça de ficção, porque a qualquer momento, sem perguntar para essa casa, o prefeito pode jogar de um lado para o outro até mais de 1 bilhão de reais no orçamento de 9 bilhões, sendo que 40% desse orçamento, obrigatoriamente por lei, ele está com saúde e educação. Então a margem de manobra que a prefeitura tem é gigantesca. O que é que estou propondo? Mais uma vez, espero contar com a solidariedade, né, e a coragem dos meus colegas e das minhas colegas. Eu estou propondo que, ao invés de 15%, a prefeitura possa, de fato, abrir, porque a gente sabe que muitas vezes é importante, sem perguntar para essa casa, até 5% do orçamento total. Isso dá mais de 400 milhões de reais. É muito dinheiro para a prefeitura botar onde quiser, a qualquer momento, sem perguntar para essa casa. Passou de 5%? Então vai engessar, a prefeitura não vai conseguir fazer nada. Vai, porque passado esse valor, assim como hoje é 15%, mais de 1 bilhão e 200 mil reais, basta que a prefeitura mande para esta casa um projeto e nós avaliaremos, os vereadores que estarão aqui na próxima legislatura avaliarão e autorizarão ou não autorizarão. Mais uma vez, estou aqui 8 anos. A gente vê o quanto a prefeitura, o poder executivo, a partir de suas alianças, tem poder nessa casa. Eu duvido que algum vereador que tenha 2 dias de experiência nessa casa duvidaria da capacidade da prefeitura, vereador Gilberto, de aprovar uma modificação orçamentária, contando com o apoio da sua ampla base.
Então, acredito que era importante, era um gesto de reconhecimento da importância desse poder, né? A gente, neste momento, levantar nossa voz dizendo: nós queremos um orçamento que seja de verdade republicano, nós queremos um orçamento que possa ter a participação dos vereadores e das vereadoras que foram escolhidas pelo povo, e não apenas chancelar, carimbar um documento que já vem pronto da prefeitura, com pouquíssima oportunidade de mudança, né, para que a gente possa ser um poder que de fato existe e que de fato dialoga em igualdade de condições com o poder executivo. Então, queria pedir esse destaque, Vossa Excelência, senhor presidente, a emenda modificativa de número 43, e faço questão de dizer, não é uma emenda ideológica. Vossa Excelência sabe que quando eu estive aqui no meu primeiro mandato, eu fazia essa emenda todo ano, e um outro vereador Muniz, que fazia todos os anos essa mesma emenda, era o vereador Carlos Muniz. Era o vereador Carlos Gueiros. O vereador Carlos Gueiros. Que era um vereador de direita, é um vereador representante do empresariado, era um vereador que discordava de mim diversas vezes, mas nisso a gente concordava. A gente concordava que o poder legislativo da cidade do Recife precisa ter moral para conversar com a prefeitura de igual para igual. Não para vetar, não para atrapalhar o trabalho da prefeitura, mas para se colocar enquanto poder. De não dizer: prefeitura, fique à vontade para gastar 1 bilhão e 200 milhões de reais como você quiser. E não, a gente poder dizer: senhor prefeito, execute o orçamento como Vossa Excelência mandou para cá. Pode suplementar até pouco mais de 400 milhões de reais, o que é bastante dinheiro. Agora passou disso, meu velho. Traga para cá para a gente conversar, traga para cá para a gente ver se é isso mesmo que a gente tem que fazer com o recurso que não é seu, não é do prefeito, mas é do povo do Recife. Vereador Felipe, quer fazer uma parte? Concedo a parte da Vossa Excelência. Apenas para corroborar com Vossa Excelência, que nesse ponto a gente converge, concordo e parabenizo Vossa Excelência pelo debate. É importante lembrar também das nossas emendas, que muitas delas estão sendo aprovadas, mas não são impositivas, a gente sabe que não vai ser executada, né, vereador? E outras que estão sendo também rejeitadas. Emendas que, como Vossa Excelência bem colocou, permutam o orçamento para áreas que nós enxergamos como sendo prioritárias, já que nós somos aquele político mais próximo do cidadão recifense e compreendemos bem as suas necessidades. Vale salientar aqui algumas emendas minhas que estão sendo rejeitadas, emendas e orçamentos para implementação de observatório de pessoas com doença rara, requalificação do habitacional Santo Antônio, que está para cair. A gente pediu 5%, vereador, do orçamento que é investido em publicidade e propaganda, na verdade, o orçamento previsto, né, para essa finalidade, para que possa planejar e realizar ações de vistorias, prevenções e monitoramentos de áreas e imóveis de risco na cidade. Pedimos também que 10% desse orçamento, também previsto para comunicação, né, para propaganda e publicidade, tivesse a finalidade de implementar requalificações em conjuntos habitacionais. A gente sabe que hoje isso na cidade do Recife é um grande problema. Toda vez que a gente traz a lua para discutir aqui, é um Deus nos acuda, porque simplesmente as emendas que nós propomos são rejeitadas, as emendas que de algum modo mexe ou transfere esse orçamento, aquilo que de fato faria diferença na vida das pessoas. E mais uma vez o registro de que as nossas emendas deveriam ser impositivas. Isso é uma discussão que precisa ser debatida aqui nessa casa, para que cada parlamentar possa ter o direito de destinar o recurso como bem entender, exatamente por ouvir a população, conhecer as suas necessidades e buscar prover políticas públicas que façam a diferença na vida delas. Obrigado, Excelência. Ouço o vereador Samuel Salazar. Obrigado, vereador Ivan Moraes, pela parte concedida, mas é importante que alguns parlamentares saibam a diferença entre a revisão do plano plurianual e a lei orçamentária, que são duas peças importantíssimas, mas que têm funções e finalidades bem diferentes. E aí foi falado há pouco, antes de mim aqui nesse microfone de aparte, sobre questão de manutenção de habitacional. E aí é importante analisar a peça que iremos, se Deus quiser, aprovar já já, que é a revisão do plano plurianual, onde, por exemplo, tem uma emenda do vereador Aderaldo Pinto que fala especificamente sobre isso, em que ela está sendo proposta em ser aprovada. Então, é importante que os vereadores, ao votarem, tenham conhecimento do que é que está sendo votado. Então, acompanhe a pauta, acompanhe os pareceres que foram apresentados nas comissões, para que tenham conhecimento em relação a cada finalidade
e qual o propósito de cada lei dessa. Então, obrigado, vereador, pela parte concedida. Discordo do discurso, Vossa Excelência, em relação a que a Prefeitura tem aí um valor exorbitante em relação ao que ela pode fazer. E, na verdade, talvez por estarmos em posições diferentes de governo e oposição, e eu sei da forma responsável, da boa gestão que o prefeito João Campos tem feito, enfim, a prova disso é o recente resultado eleitoral, onde a gente saiu com um prefeito extremamente bem avaliado, com 78% de aprovação dos votos válidos. Então demonstra que a gestão está no ritmo certo, no ritmo acelerado, e que a gente precisa aí continuar o trabalho que está sendo feito aqui na nossa cidade. Muito obrigado, vereador. Eu agradeço a parte, vereador Samuel, como líder do governo. Eu acho que quando a gente vem aqui fazer uma crítica, particularmente as que eu faço, sempre críticas construtivas, e a gente vê a base indo ao microfone, a gente vê o líder da base indo ao microfone, a gente sabe que aquilo que a gente está dizendo tem relevância, né? A gente sabe que aquilo que a gente está dizendo eventualmente será acolhido de alguma forma, e a gente espera que aos poucos a gente consiga modificar uma cultura que, no meu modo de ver, ainda é uma cultura de subserviência ao Poder Executivo, é uma cultura que ainda demanda muita responsabilidade. A gente precisa se fazer respeitar enquanto poder. A gente não pode se comportar apenas como aliado do prefeito, mesmo aqueles e aquelas que o são, mas a gente precisa compreender a nossa tarefa, enquanto parlamentar, né, de buscar as modificações, de buscar os diálogos, de buscar compreender como é que a gente pode fazer com que o orçamento público da cidade do Recife não seja um orçamento que esteja completamente à disposição de um prefeito, seja lá quem for esse prefeito, por melhor que seja esse prefeito. Ele não pode ter um cheque em branco dessa casa para colocar o recurso onde bem entender, e a gente espera que essa casa não recorra no mesmo erro. E aí, Vossas Excelências, professora Ana Lúcia, eu faço aqui agora um relato de coração. Como é que eu me sinto votando as leis orçamentárias, o ciclo inteiro, tanto a LDO, que a gente vota no início do ano, que traz diretrizes, tanto quanto o plano plurianual, como o vereador Samuel mesmo falou, que traz um plano de 4 anos, enfim, traz prioridades para 4 anos, quanto esta lei que estamos votando agora, que é a Lei Orçamentária Anual. É a lei que diz, tintim por tintim, como é que a Prefeitura pretende executar nosso recurso. É importante também dizer que não apenas as emendas que partem dessa casa, os menos de 9 milhões de reais, no orçamento de 9 bilhões, não apenas essas emendas são apenas autorizativas, o orçamento inteiro é autorizativo. Quando a Prefeitura diz que está planejando gastar X dinheiros em X ação, ela não está, em canto nenhum, obrigada a realizar essa atividade, a executar este recurso. Ela tem desta casa uma autorização para fazê-lo. E como ao longo de 8 anos eu não vi nenhuma emenda modificativa na lei orçamentária anual que mude de fato o orçamento ser aprovada, eu acho que eu posso chegar à conclusão que nós estamos aqui cotidianamente, ano após ano, carimbando, chancelando um projeto que vem pronto e sai pronto e que tem o protagonismo completo da Prefeitura. Temos uma lei orçamentária que prevê um gasto de pouco mais de 9 bilhões de reais, 9,2 bilhões de reais. Temos nessa casa as emendas autorizativas que não chegam a 9 milhões e a gente se sente, sabe como? Feita aquela criança que às vezes participa da reunião com os adultos porque o pai ou a mãe não teve com quem deixar. E aí a gente pega um papelzinho com um pacotinho de giz ou de lápis de cera e fala assim, fica aí desenhando, enquanto os adultos conversam coisa séria. Muitas vezes eu me sinto jogando videogame com o controle desligado. Né? Você pensa que está fazendo o bonequinho correr, mas na verdade é apenas o computador que está jogando na sua frente e perdendo seu tempo. Né? Espero que a gente possa dar um recado, e faço isso, senhor presidente, com todo o respeito do mundo, a cada vereador, cada vereadora, eu compreendo laços afetivos, eu compreendo laços de lealdade com o Poder Executivo. Eu acredito que, inclusive, a política se faz desse jeito, se faz com lealdade, se faz com acordo, se faz cumprindo o que se fala, mas a política também se faz com construção, também se faz com críticas pertinentes, que nós esperamos que da forma adequada, no tempo adequado, do jeito adequado, possa entrar nos corações e mentes de cada vereador, de cada vereadora e, naturalmente, do próprio prefeito. Então, gostaria de ratificar o destaque dessa emenda número 43, a lei orçamentária anual, e gostaria de pedir aos meus colegas e minhas colegas, particularmente aqueles e aquelas que estão na base da Prefeitura, que a gente possa hoje, na cidade do Recife, nesse ano tão importante,
importante em que a democracia está em risco. A gente dizer que aqui na cidade do Recife tem um prefeito muito bem avaliado, que bom, mas que tem uma casa de vereadores e vereadoras que está à altura dessa gestão e que conversa com esse prefeito de igual para igual, sem subserviência. Então, peço o voto positivo na emenda número 43, que a gente vai destacar. Muito obrigado, senhor presidente.